Olá pessoal, vamos começar mais uma aula sobre fundamentos do design digital e agora a gente vai entrar em um outro fundamento que é muito importante para tudo que a gente for fazer daqui para frente, tanto no design gráfico como no design digital, que é a relação de figura e fundo. Essa relação ela acontece em basicamente toda a sorte de peças gráficas. E aí, quando eu falo peças gráficas, ela se estende nessa relação para as peças digitais. Mas como o design ela se inicia com, pelo menos o design gráfico, né? Ele acontece antes do design digital, então a gente fala sobre esses fundamentos acontecerem no design digital posteriormente. Né? Então, a relação de figura e fundo define a percepção visual. E é interessante que quando a gente começa a falar sobre figura e fundo, a gente já remete a um estudo que a gente vai ter a posteriori da Gestalt. A Gestalt é esse estudo da psicologia humana e como ela percebe as coisas. E com a relação de figura e fundo, a gente começa a perceber a nossa peça gráfica, a peça digital, de outra forma, fazendo com que espaços preenchidos e espaços vazios eles comecem a ter significados. Então, não é só o que está com conteúdo, que tem forma lá, que passa a mensagem, mas também o espaço que a gente deixa em branco. Né? Isso acontece de uma forma mais visualmente mais direta, como essa capa desse filme, né? Que você pode ver, né? Que a raposa ela faz o contorno, né? A forma do menino lá através dessa relação de figura e fundo, mas pode acontecer de forma mais sutis também, né? Essa fotografia para um passarinho se destacando do fundo, você podendo ver e percebendo a partir da forma o que é que está dentro da imagem. Isso isso trabalha bastante com a nossa percepção, né, de figura e fundo. E então, designers frequentemente, né, buscam o equilíbrio entre essa figura e fundo, utilizando a relação para proporcionar energia e ordem à forma e ao espaço. É importante dizer, né, que essa relação de figura e fundo ela não só utilizada em figuras, né? A gente pode utilizar essa relação de figura e fundo para diversos exemplos, como por exemplo, fazendo marcas. O design gráfico dessas marcas, você pode trabalhar bastante essa relação de figura e fundo. Né? Você pode ver aqui no exemplo da marca da FedEx, que é uma das marcas mais citadas, assim, quando a gente utiliza esses exemplos, justamente porque a FedEx, como é uma empresa de entrega, ela utiliza a relação de figura e fundo da palavra X aqui, né? E você pode ver aí a seta sendo formada por essa relação, né? Isso não é por acaso, né? Você trabalha com a tipografia para que ela cause essa sensação de figura e fundo. Tirando isso, você tem, por exemplo, esse pôster do Festival de Comidas e Vinhos, né, de Melbourne, na Austrália, que também trabalha com essa relação de figura e fundo. Né? Você vê aí a forma do garfo sendo também relacionado com as garrafas de vinho, né? Nessa relação novamente de figura e fundo, né? O que eu deixo de mostrar forma o contexto da história toda. E aí, né, também novamente você pode trabalhar com essa relação em coisas mais sutis. Esse site, por exemplo, ele é muito interessante porque você pode ver que ele tem esse espaço em branco, que esse espaço em branco ele é responsável por fazer as pessoas respirarem. Né? Quando você vê uma peça gráfica que todo o espaço é preenchido, às vezes essa saturação de mensagem pode comprometer, né? E aí se tornar um ruído. Às vezes é interessante que você crie esse espaço em branco e você deixe a mancha gráfica pequena, e eu digo mancha gráfica justamente onde tem
as palavras, né, as imagens pequenas, para que a gente não tenha tanto peso. E é isso que a gente fala sobre equilíbrio, né, entre figura e fundo. É quando a gente utiliza essas manchas gráficas, mas também utiliza o espaço em branco para criar esse equilíbrio e não ficar tanta informação muito pesado e você poder ser mais eficiente no que você quer transmitir, né? E é interessante que com o passar do tempo, você e prática, né, você vai treinando essa relação de figura e fundo, né? Você vai percebendo que você não precisa colocar muita informação para que as pessoas é, recebam tudo de uma vez. Você vai começar a compor mais com os espaços em branco do que com o conteúdo mesmo. Você muda. A princípio é muito fácil você trabalhar e perceber apenas no conteúdo, no que você quer passar, na mensagem que você quer passar. Então você bota muita coisa na peça gráfica, no site, para que essa mensagem seja posta da mais rápido possível. Mas com o passar do tempo e com a prática, você vai entendendo que, na verdade, não importa tanto o número de mensagens que você quer passar de uma vez só, mas a clareza. E para isso, às vezes, é preciso você trabalhar mais com o que você não mostra do que com o que você mostra. Como, por exemplo, aqui ó, nessa imagem. Você pode ver, e aí dá para ver claramente essa relação de mancha gráfica, né? Essa denominação, né? Esse termo mancha gráfica se dá através do design gráfico, das impressões em revistas, livros, jornais. Então você vê claramente aqui a separação entre um e outro, né? Você vê aqui o título, a Olimpíada do CrossFit, e você vê que você tem um espaço em branco. Claro que esse é preenchido com o fundo tem uma ilustração, mas o texto em si, que é a informação que você quer transmitir de fato, ele não está num bloco todo, não. Então você tem ali separado para criar esses espaços de respiro, para que para quem esteja lendo, a leitura fique mais agradável, né? Imagina, é muito mais agradável você ler um texto onde você vê uns espaços em branco, que ainda dá tempo de respirar, você até a questão da percepção torna um texto mais curto. Então é bem interessante, né? Quem aqui, sei lá, pega um artigo para ler, né? Os artigos eles são feitos naquela maçaroca de texto, mas aí tem alguns artigos ou alguns livros que eles deixam espaço em branco, né? Eles reduzem o tamanho da mancha de texto e assim dá essa percepção de que o texto é mais curto e aí se torna mais agradável de ler. E a relação de figura e fundo pode ser estável, reversível ou ambíguo, né? O que é que isso quer dizer? O estável é quando você tem essa relação bem clara entre o que é a figura e o que é fundo. Então aqui você vê claramente que o fundo é a imagem, né? É o sol poente, né? E a figura é o fotógrafo. Já o reversível é quando, para onde você olha, para onde você foca, você tem figuras diferentes. Então você vê aqui dois tipos nesse padrão, nessa padronagem, com rapó, que a gente pode até falar depois o que é isso exatamente, mas você aí vê dois bichos, e aí quando você foca em um, você desfoca o outro, quando você foca no outro, você desfoca um. Então essa é o que a gente chama de reversível. E o ambíguo é justamente essa relação de que tem imagens escondidas dentro de uma imagem. Acho que todos vocês já passaram por esse teste, né, de olhar essa imagem e ver as duas formas que se demonstram aí, né? Você tem a forma primeiro cadê? Aqui, ó, a forma da mulher, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Pronto. Você tem a forma da mulher aqui, né? Que aqui você tem ela olhando para lá, né? E você tem, deixa eu apagar toda a minha aqui, e o outro que é a imagem da velha,
né? E essa imagem da velha, ela tá aqui com o nariz aqui. E aqui a boca e aqui os olhos. Eu acho que todo mundo já fez esse tipo de jogo, né? Então isso é o que a gente chama de figura e fundo ambíguo. A gente pode utilizar também todas essas, né? Reversível, como é o nome? Deixa eu ver aqui. A estável, a reversível e o ambíguo, né? Para você fazer peças gráficas. E, por exemplo, tem essas peças aqui que é bem legal, que é de figura e fundo, que elas são, a gente pode dizer que elas são reversíveis, né? Que para onde você olha você vê coisas diferentes, mas elas são de alguma forma reversível, mas elas são estáveis, porque ele aqui está demonstrando as formas do Museu de Guggenheim. Vocês podem procurar aí no Google Museu de Guggenheim para vocês verem as formas do museu, e aqui você trabalha com essa figura e fundo, transmitindo as questões arquitetônicas do espaço para que a gente possa desenvolver essa relação, né? Então é bem legal que a gente pode trabalhar com figura e fundo dessa forma. Aqui você vê também essa relação, né, de figura e fundo e mancha gráfica bem claro. Eu poderia colocar mais textos, eu poderia colocar todas as mensagens que eu quero passar para não ter tantas páginas assim nessa primeira. Mas não, eu consigo deixar bem claro, bem clean, né? E você vê essa relação aqui da marca também. Você tem uma questão de figura e fundo, né, que você trabalha com C e com G. Que é o nome da marca, né, que é Green Chameleon. E aí você, com a relação de figura e fundo, você trabalha quer dizer, o G e o C dentro da marca. Eu acho bem legal essa marca, né? E a aplicação dela no site, como o site também trabalha com figura e fundo, eu acho que é bem legal, bem interessante. Aqui você também tem essa relação, né, de colocar poucas informações dentro da página para que a mensagem ela fique mais simples, e aí você trabalha, né? E aí nessa relação de figura e fundo você está criando também uma hierarquia da informação, hierarquia que a gente vai trabalhar mais para frente. Esse site aqui ele é legal porque você vê também que aqui os espaços em branco, ou no caso aqui a empresa, né? Os espaços de informação, ele que dá o charme do site, né? Não é as informações assim, mas é as informações passadas harmonizando com os espaços em branco, né? E você tem tanto a relação de figura e fundo na mancha gráfica, quanto também nos exemplos aqui, né? Nessa relação da imagem, né? Que você trabalha também com figura e fundo para criar a silhueta da pessoa, né? Que está ali. Esse site também é bem legal, né? Que ele trabalha com uma tridimensionalidade, né? Você pode ver aí, e você meio que caminha no site, e você tem essa relação de figura e fundo também, né? Onde as informações estão disponibilizadas da forma mais simples possível. Você trabalha muito com espaço em branco para criar essa relação de tridimensionalidade. E aí quando eu falo de espaço em branco, é espaço em preto aí, né? Então a gente passa para outro fundamento que é bem importante dentro do nosso desenvolvimento gráfico, que é a questão do enquadramento. Ele é muito visto em relação à fotografia. A gente não vai trabalhar tanto em relação à fotografia nesse momento. Tem uns outros vídeos que vocês podem até procurar sobre enquadramento fotográfico. Eu acho que vai tirar dúvida em relação a esse ponto com vocês. Eu acho que existem profissionais muito mais capacitados do que eu a falar sobre enquadramento fotográfico, né? Que eu não sou fotógrafo, mas isso é bem importante, né? O que eu vou falar sobre enquadramento é mais essa relação de que você pode contar histórias diferentes numa mesma imagem, dependendo do enquadramento que você trabalha, né? Então,
Enquadramento é a moldura, não é de forma alguma um fundo, né? Mas tampouco sua espessura como margem ou a figura, né? A moldura, quando a gente fala sobre enquadramento, a gente não está dizendo que a gente vai ter que se preocupar com moldura, porque não é só isso, né? Como eu disse, os limites da imagem, elas podem contar histórias também, né? Onde é que você decide cortar a imagem que você vai trabalhar. E isso serve muito para você conseguir transmitir mensagens de uma forma mais interessante. Por exemplo, você pode ver aí toda a imagem que o fotógrafo capta ou que você escolhe transmitir, sempre, na verdade, é uma escolha. O que é que você mostra, de fato, o que você deixa de mostrar. Quando você faz essa escolha, você está mais retirando informações da imagem em si do que adicionando. Tudo que você deixa de mostrar é muito mais coisa do que você mostra em si. Então essa escolha tem que ser consciente, né? Dizendo, ó, eu vou escolher esses pontos aqui para mostrar porque a minha mensagem necessita dessas mensagens, desses elementos, né? A minha mensagem necessita desses elementos. Então por isso que a gente falar sobre enquadramento é tão importante. Existem vários tipos de enquadramento, né? Para cada enquadramento diferente, você tem utilizações diferentes, você tem mensagens diferentes, né? Você pode ver aqui no corpo da modelo. Enquadramentos diferentes, a gente pode falar coisas diferentes sobre a mesma pessoa na mesma pose, né? Mas o enquadramento, como eu disse, ó, o que você deixa de fora também conta muito sobre a mensagem que você quer passar, né? E quando a gente vai para o gráfico, eu vou falar um pouco sobre gráfico porque é importante vocês terem essa percepção que o enquadramento ele se dá através da relação de margem e sangria. Eu sei que alguns de vocês trabalham com projetos gráficos e é importante que a gente tenha essa percepção, né, de margem. Quando a gente for desenvolver um projeto gráfico, a gente tem que ter uma margem da lateral, né, e isso para que na hora da impressão a gente não perca informações, né, e a gente tem que ter uma sangria justamente para que esses arquivos eles tenham essa continuidade no nosso projeto, né? Se a gente tem uma imagem colorida e ela pega toda a folha, se a gente não calibra bem, se a impressora não está bem calibrada, você pode ter aquela faixa branca, né, onde a impressora passa ou para de imprimir logo ali na beiradinha. Então por isso que é importante a gente ter essa sangria, né, que você deixa mais espaço de um lado da imagem, mais espaço do outro, e aí dentro você consegue trabalhar. E aí dentro dessa imagem, você ainda tem que ter cuidado com a margem, justamente para não ter perda de informação, que é, nesse caso, a imagem que está aqui à esquerda, você pode ver que ele está correta, porque nenhuma informação está perdida e nenhuma informação está sendo deixada de ser colocada, né, em relação à sangria e em relação à margem. Já na imagem que está aqui à direita, você pode ver que tem informações perdidas dentro da nossa impressão e tem uma faixa branca ali porque a sangria não foi bem realizada. E tem umas normas também que eu posso falar com vocês em outro momento. Outra coisa também, enquadramento não é só em imagens. Você pode utilizar enquadramento em palavras também. Por exemplo, aqui nesse site você pode ver, né, que tem o enquadramento da imagem, que é um site de um diretor, né, de filmagens aqui. Aí você vê aqui a imagem do filme, né, que aí também trabalha com enquadramento, mas a imagem do site aqui, né, das palavras, você pode ver também que eles estão enquadrados, ou seja, encapsulados nessa moldura. E como eu digo, essa moldura ele serve para ter alguma mensagem. E aí, nesse caso, eles representam esse encapsulamento, esse enquadramento, eles representam o botão. Então, esse é um tipo de coisa que a gente pode fazer também com enquadramento em outros casos que não sejam só com imagens, né? Você pode ver aqui também, ó,
site do Behance também você tem esses mini enquadramentos aqui que vocês podem trabalhar. E também trabalha com a relação figura e fundo, né, bem legal, mas você tem tanto os enquadramentos das imagens como os enquadramentos das palavras lá em cima. Então você pode ver Illustrator, Lightroom, Photoshop, tudo isso enquadrado para passar a mensagem que você quer transmitir. Bem centralizado, isso tudo faz parte do enquadramento. Se você bota uma imagem justificada muito à esquerda ou muito à direita, isso faz parte também da relação de enquadramento de imagem sangria que você pode transmitir dentro do nosso projeto. O que eu queria mostrar era esses dois pontos, né? Figura e fundo e enquadramento. Eles são relacionados entre si, né? Porque o enquadramento, a partir do enquadramento, a gente pode fazer a nossa relação de figura e fundo. Vocês vão ter que testar nos seus projetos, tanto gráficos como digitais, ver a importância dos espaços em branco, comece a observar esse tipo de relação, todos os projetos gráficos e digitais que vocês forem ver daqui para frente, percebam o que é mostrado e o que não é mostrado em relação ao enquadramento. Perceba onde está a mancha gráfica, onde está a informação, o que é espaço em branco, o que é espaço de respiro, para que o conteúdo ele seja bem absorvido pelo cliente, né, pelo usuário da sua peça gráfica, né? Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo.